Olá, crianças! A nossa aula de hoje é do capítulo 3, o som e silêncio. Vamos lá, pegue o livro de vocês de artes e abra na página 48. Vamos começar observando esta imagem. Nessa imagem, nós temos a imagem de um passarinho, de uma buzina, de batidas de martelo e de um relógio de pêndulo. Vamos imaginar o som de cada um desses elementos representados nas imagens. Algum desses sons você não conhece? Olha só, como você consegue distinguir o som do passarinho, de uma buzina, das marteladas e do tic-tac do relógio? Cada um desses sons é diferente, né? O passarinho, ele tem um som diferente da buzina, né? O som da buzina, o som do passarinho ele é mais suave, ele é mais baixinho. Já o som da buzina é mais forte, é mais alto. O som das batidas do martelo, ela é um pouco mais alta do que os sons do tic-tac do relógio. Para a gente ouvir o tic-tac do relógio, nós precisamos do silêncio. Se ficarmos em silêncio e ficar pertinho do relógio, nós vamos escutar lá bem baixinho, ó, que são os movimentos, o barulho dos ponteiros. Então, para ouvir o relógio, nós precisamos do silêncio. Vamos aprender o que é frequência sonora. A música, ela tem uma origem misteriosa. Existem estudos sobre como, quando e quando o ser humano começou a juntar e organizar os sons para tocar e cantar. Sabe-se que para ter essa ideia, a pessoa precisa do silêncio. O silêncio nos ajuda a compreender as informações ao nosso redor, inclusive os ritmos musicais. Cada som produzido gera uma onda sonora. Essa onda invisível vibra no ar. O ouvido percebe essa vibração e a transforma as ondas em informações sonoras. A quantidade de vezes que uma onda sonora vibra por segundo é o que chamamos de frequência. Então, não se sabe quando a música surgiu, mas sabemos que nós precisamos do som para formar a música. E por que o silêncio? Porque a tia falou lá no começo, se a gente fizer silêncio, a gente não consegue ouvir o barulho do tic-tac do relógio. A mesma coisa. Se ficarmos em silêncio, vamos conseguir ouvir e perceber todos os barulhos que está à nossa volta. Se a gente ficar em casa, vai no quarto sozinho e fica em silêncio, você vai conseguir ouvir o som dos passarinhos, da TV ligada, do liquidificador, da nossa barriga, fazendo barulhinho, se está com fome, ou se acabou de comer, a barriguinha digerindo. Então, o silêncio, ele nos dá a capacidade de perceber o som que dá à nossa volta. E como é produzido o som? Então, o som, ele emite ondas sonoras, ondas invisíveis que a gente não consegue ver. Mas essas ondas, elas vibram e elas formam um som. É assim como a nossa voz, ó. A nossa voz, ela é produzida, ela é formada através das nossas cordas vocais que ficam aqui na nossa garganta. Quando as nossas cordas vocais, elas vibram, ela produz o som, que é a nossa voz. Por exemplo, vamos colocar a mãozinha aqui, ó, na nossa garganta e vamos falar, ó, ah, nós vamos sentir as nossas cordas vocais vibrando. E aí ela produz o som. É assim que a gente consegue, que é assim que a nossa fala. É a mesma coisa o som que conseguimos ouvir. Ele produz vibrações, essas ondas invisíveis, ela produz o som. São essas frequências que determinam a altura dos sons. Quanto menos vibrações de ondas, mais grave será o som. Mais vibrações de onda, mais agudo será o som. Ou seja, quanto mais alto o som for, mais grave ele será. Ou seja, mais grosso ele será. E quanto
vibrações de onda, mais agudo. Ou seja, se for menos vibração, se o barulho for menor, ele vai ser mais grosso, mais fechado. Se for mais alto, ele vai ser mais agudo, mais fino. É igual quando a gente dá aquele gritinho. O som ele é mais agudo, ele é mais fino, que chega às vezes dói o ouvido, é um som agudo. E o som grave, ele é mais grosso do que o som agudo. Atenção, não confunda altura com intensidade. A altura são os sons graves e agudos. A intensidade são sons fracos e fortes. Então, a altura é o que a tia falou. Se o som ele é mais fino ou mais grosso, certo? Se for mais grave, ele é mais grosso, mais fechadinho, mais. E se for mais agudo, ele é mais fino, tipo o gritinho lá que a tia falou. Já a intensidade é um som fraco ou um som forte. Por exemplo, o som do passarinho, ele é um som fraco, ele é mais baixinho, é gostoso de ouvir. Já a buzina, ela tem um som forte, a gente colocar já é um som forte, com mais intensidade. Então, a altura é grave ou agudo, intensidade é fraco ou forte. Eu no mundo. A poluição sonora. A poluição sonora é uma realidade cada vez mais presente, principalmente em ambientes urbanos. Locais onde há muitas pessoas são cada vez mais invadidos por ruídos excessivos, que além de causar incômodos, fazem mal à saúde física e mental. O que é a poluição sonora? Poluição é quando a gente fala de poluição, jogar lixo na rua e tudo mais. Também existe a poluição sonora. A poluição sonora é causada por aquele barulho excessivo. E isso está sendo cada vez mais frequente no ambiente urbano, nas cidades onde a gente vive, nas grandes cidades principalmente. O que são os barulhos? É carro de som que passa fazendo propaganda, latido de cachorro. Às vezes tem aquele vizinho que tem cachorro e o cachorro passa o dia latindo e o barulho incomoda os outros vizinhos. Isso é uma forma de poluição sonora. O carro de propaganda que a tia falou. Muita conversa, som alto, barulho. Isso tudo é poluição sonora. Todo esse barulho que incomoda, que chega a incomodar outras pessoas, é poluição sonora. E isso faz mal para a nossa saúde física e mental. Porque às vezes a gente está cansado, quer chegar em casa, ter silêncio, descansar a nossa cabeça, que o dia foi cheio, o papai e a mamãe chegou do trabalho, está cansado e quer descansar, não quer ouvir barulho. E o barulho excessivo, além de cansar mais fisicamente, vai cansar a cabecinha. E aí a nossa cabeça fica doendo, a gente fica chato, a gente fica estressado, porque essa poluição sonora é muito frequente. É igual quando a gente vai numa festa ou num shopping que tem várias pessoas, é muito barulho, todo mundo conversando. Então é cada vez mais frequente. Nós conseguimos perceber a poluição sonora e os animaizinhos também. Por exemplo, os cachorros. Tem muitos cachorros que quando escutam os fogos de artifício, quando tem alguma comemoração, eles se escondem, porque o barulho do fogo de artifício, dos fogos, do foguete, é muito alto e o ouvido do cachorro é muito sensível. Então a poluição sonora existe, está cada vez maior porque existe, nós moramos em grandes cidades e esse barulho é excessivo porque as pessoas estão ligadas o tempo todo, vendendo gás, vendendo ovo, vendendo propaganda de supermercado, é o cachorro latindo, é o vizinho que chega e buzinou. Então existe essa poluição sonora que faz muito mal para a nossa saúde. Vamos lá organizar o nosso pensamento. A altura divide os sons em graves e agudos. Os sons graves, grossos, e os sons agudos são aqueles sons finos. Cada som produzido gera uma onda sonora, são aquelas vibrações invisíveis que a gente não vê. A quantidade de vezes que uma onda sonora vibra por segundo é chamada de frequência. Então, cada vez que a nossa corda vocal ela vibra, ela é chamada de frequência. E quanto menos hertz, mais grave será o som. Quanto mais agudo será o som. Então, quanto menos vibrações, o som será mais grave. Então, ele será mais
E quanto mais Reds, mais grave será o som. Então, quanto menos Reds, mais grave será o som, será mais grosso. E quanto mais Reds, mais agudo será o som. Então, quanto menos vibração, o som será mais baixo. E quanto mais vibração, o som será mais agudo, mais fino. Certinho? Muito bem, galerinha. Agora, para treinarmos, vou deixar a nossa atividade na plataforma e espero vocês aqui semana que vem para mais uma aula. Beijo, e tchau!